Bom dia, amigas, mamães da Escola do Mestre para Mães. Obrigada, Rúbia. Obrigada, Cris, Miriam. Feliz que você está conseguindo participar, doutora Miriam. Doutora Miriam também é uma pessoa especial para a gente aqui em casa. Ela já nos socorreu várias vezes aqui, quando estivemos doentes, sempre com muita prestatividade. E eu sou muito grata a ela. E no começo ela estava tendo dificuldade de participar, né? Mas agora ela está conseguindo aqui. Que bom. Sejam todas bem-vindas e é muito bom a gente estar novamente aqui para estudar mais um pouquinho sobre a vida de Cristo. Então, agora a gente está entrando num assunto muito especial. Eu peço que vocês peguem aí os seus materiais. Nossos materiais são a Bíblia, né? O Desejado de Todas as Nações. A partir desse estudo, nós estamos fazendo um pouco diferente as referências ali no guia de estudo. Até agora a gente estava usando as páginas do livro encadernado que eu tenho aqui, esse. Mas várias pessoas já falaram que tinham dificuldade de encontrar, né? Porque às vezes de uma impressão para outra, de um livro para o outro, muda a paginação. Agora eu não sei como está a paginação no novo Desejado de Todas as Nações, que foi publicado pela CPB, eles atualizaram, né, mudou a capa, não sei se mudou a paginação, né, mas tem alguma diferença aí, em alguns exemplares, e também no aplicativo. Então, agora, para facilitar a referência, eu agora estou usando o aplicativo, a paginação do aplicativo que é diferente da paginação do livro. Então, é mais fácil para vocês encontrarem. Se vocês tiverem aplicativo, acho que todos conseguem ter o aplicativo, né? É só ir lá no baixar o aplicativo EGW Writings. Vou escrever aqui, para quem ainda não conhece. Writing. Aí escrevi. EGW Writings. Então, você pode procurar o aplicativo com esse nome aí, que ele tem todos os livros de Ellen White, inclusive o Desejado de Todas as Nações, e tem também a Bíblia. Tem, inclusive, o livro em várias línguas. Você pode baixar em outras línguas também, se quiser, para treinar aí o seu inglês, seu espanhol. Então, a gente está usando agora o aplicativo. E também, o aplicativo tem também na internet, ou no site. Tem um site que equivale ao aplicativo, o EGW Writings, que eu vou tentar usar aqui, vou compartilhar a tela com vocês para mostrar os textos. Então, no começo eu tinha falado para vocês do site Ellen White ellenwhite.cpb.com.br, né? Só que este site tem a paginação equivalente ao do livro impresso pela CPB. E o EGW Writings tem a paginação equivalente ao do aplicativo. Então, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês esse outro site, o EGW Writings. Então, pega lá seu guia de estudo, se você ainda não pegou, seu guia de estudo, seu caderno, suas anotações, né? Caneta, e vamos lá. Bom, esse capítulo, nós estamos estudando o capítulo 7 do Desejado de Todas as Nações, que fala especificamente sobre a infância de Jesus. E eu lembro que eu li esse capítulo algum tempo atrás, quando minha filha mais velha era pequenininha, e me impactou muito. Esse capítulo está quase todo grifado, porque Jesus é o nosso modelo, né? E esse capítulo fala sobre a infância de Jesus, como ele foi educado. Então, é um capítulo muito, muito, muito importante para nós mães, tem muitas coisas que nós podemos aprender ali nesse capítulo. E eu lembro que ele me impactou muito, e nos últimos anos eu tenho estudado sobre a verdadeira educação, conforme a educação de Jesus, né? A verdadeira educação é a educação que o menino Jesus recebeu.
Eu tenho estudado sobre isso há alguns anos e nossa vida tem sido transformada por essa educação, a verdadeira educação. Por quê? Porque educação, como diz Ellen White lá no livro Educação, na página 30, educação, deixa eu ver se eu consigo compartilhar já aqui com vocês o tela. Então, esse é o site que equivale ao aplicativo do celular. Então, se você, aqui tem os livros, né? Se você vier aqui, ó, aí vai ter todos os livros de Ellen White aí, e aí você pode digitar aqui pela referência mesmo. Então, se você digitar aqui abreviado, como eu coloco lá, vamos ver o que aparece aqui. Olha lá. Então, é fácil, vai direto para a citação. Então, como está escrito lá no livro, está dando para vocês verem bem? Sim. Então, como diz aqui onde está grifado, ó, esse parágrafo aqui, no mais alto sentido, a obra da educação e da redenção são uma, pois na educação, como na redenção, ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo, né? O qual é Jesus Cristo. Então, por que essa verdadeira educação tem feito tanta diferença na nossa vida, no nosso lar, na nossa família? Porque educação não é simplesmente coisa de criança. Educação serve para os pais também. Porque educação e redenção são uma coisa só, né? Então, e tem um outro texto também nesse livro, nesse mesmo livro, no aplicativo, vocês vão encontrar na página 15, parágrafo 2, que também fala sobre essa questão aí da restauração. Então, aqui onde está grifado, né? Restaurar no homem a imagem de seu autor, levá-lo de novo à perfeição em que fora criado, promover o desenvolvimento do corpo, espírito e alma para que se pudesse realizar o propósito divino da sua criação. Tal deveria ser a obra da redenção. Este é o objetivo da educação, o grande objetivo da vida. Então, aí diz qual que é o objetivo da educação. É restauração, é redenção, é salvação. Então, eu tenho descoberto assim, coisas incríveis nesse estudo sobre a verdadeira educação e realmente tem feito muita diferença na minha vida. E eu fico assim, muito feliz pela oportunidade de poder compartilhar com vocês esse assunto, que é um assunto tão solene, né, tão importante, sempre foi, mas especialmente no tempo que a gente está vivendo, no tempo do fim, porque o que Deus está fazendo aqui, o que Deus está procurando fazer nas famílias é exatamente isso, redimir, restaurar, né? Salvar as nossas famílias. Mas vamos lá então. Então, no nosso guia de estudo, vou compartilhar aqui com vocês o guia. A gente está no capítulo, no estudo 12, né, sobre a verdadeira educação. E dessa vez eu fiz um pouco mais, o estudo um pouco mais conciso, como eu expliquei para vocês lá no grupo do Telegram, né? Então, agora só tem aí as perguntinhas. Os primeiros estudos foram assim uma amostra de como você pode fazer seu próprio estudo, mas a ideia é que vocês mesmos, né, cada uma de nós, busquemos as respostas direto na fonte, na Bíblia, no livro Desejado de Todas as Nações. E aí, nesse encontro aqui, às terças-feiras, a gente pode compartilhar o que a gente encontrou, as ideias que a gente teve, né, durante o nosso estudo, as respostas que a gente encontrou. Então, a pergunta 1 foi: onde Jesus morou na infância e juventude? Como era esse lugar? Eu pesquisei na internet, essa aqui é uma foto ali da região de Nazaré mesmo, onde Jesus morou.
uma foto atual, né? Então, Mari, antigamente... Oi. Mari, tá aparecendo na tela só a sua tela antiga do EGW Writings. Não tá É aparecendo o mesmo? guia. Uhum. Não, eu mudo. Para mim está aparecendo guia. Deixa eu ver se Compartilha eu de novo, abrir por aqui. favor. Interromper aqui. E agora? Agora eu tô vendo sua tela, agora abriu o guia. Tá bom. Obrigada, Cris. Então, essa foto aqui que eu coloquei no guia é uma foto de Nazaré, onde Jesus morou. Mas é uma foto atual, né? Então, naquela época, eu acredito que era bem diferente. Mas procurei colocar aqui de uma colina, né? Para a gente ter uma ideia. Porque está escrito nesses textos aqui, que está na pergunta 1, que Jesus nasceu em Nazaré, na Galileia, né? E como que era Nazaré? O que vocês encontraram aí? Lá no Desejado de Todas as Nações, fala um pouco sobre o lugar, né? Em João 1,46, diz que dá a entender que era um lugar famoso por sua impiedade, como diz lá no Desejado de Todas as Nações, porque disseram, né, quando foram falar que Jesus era nazareno, perguntaram assim, por acaso pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Então era um lugar assim que era obscuro e desprezado, como diz lá no Desejado de Todas as Nações, né? Então Nazaré era uma pequena aldeia nas montanhas. Então, Jesus morou ali nas montanhas, nas colinas de Nazaré. Eu imagino que o cenário era mais ou menos esse aqui que a gente está vendo, né? E como que era o caráter do menino Jesus? O que vocês encontraram aí? Eu gostaria de compartilhar. No livro Desejado de Todas as Nações, na página 39, né, parágrafo 3, diz que o caráter de Jesus era belo na harmonia que apresentava. Se você tiver aí com o seu livro, Desejado de Todas as Nações, ou com o aplicativo, abre lá no parágrafo que está indicando aí, né, para acompanhar com a gente. Então, está logo no começo do capítulo 7, onde diz que o caráter de Jesus era belo, era harmônico, né? E que ele tinha uma sabedoria além de sua idade. Então, sabedoria, era um menino sábio, né? Aquele tipo de menino que a gente, de criança que a gente, que começa a falar, a gente se surpreende, né? Nossa, que menino diferente, que criança madura, né? Precoce. Então, Jesus era desse tipo. E como que ele era intelectualmente e fisicamente? Se a gente for lá nesse mesmo parágrafo, né, a gente vai encontrar mais alguns detalhes aí. Então, intelectualmente, Jesus tinha um espírito, o menino Jesus tinha um espírito ativo e penetrante. E também, né, a sabedoria além da sua idade. Isso revela um pouco também do seu intelecto, né? E as faculdades da mente desenvolviam-se gradualmente segundo as leis da infância. Então, a gente vê que era um menino, assim, perspicaz, né? Muito inteligente, mas, apesar disso, ele era uma criança normal. Aí diz que ele se desenvolvia, tanto as faculdades da mente como do corpo, se desenvolviam gradualmente conforme as leis da infância, né? Ele seguia um desenvolvimento normal, como uma criança, né? Ele não era um adulto, um mini adulto, ele era uma criança, mas ele tinha algo especial, né? Algo diferente. E a pergunta 5. O que Deus disse que os pais deveriam ensinar aos filhos? Como deveria ser esse ensino? O que vocês encontraram aí? Esse texto de Deuteronômio 6, 1 a 9, também é um texto assim, muito importante para nós mães, que a gente deveria decorar, né? Capítulo 6,
1 a 9. Quem encontrar poderia ler para a gente? Deuteronômio capítulo 6, versos 1 a 9. Posso ler, então? Pode. Vamos lá. Eu amo esses versos, realmente a gente deveria memorizá-los, né? Do 1 ao 9, certo? Isso. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor, teu Deus, se te ensinassem para que os cumprissem na terra a que passas para possuir, para que temas ao Senhor, teu Deus, e guarde todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho, e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprires, para que bem te suceda e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te, também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Obrigada, Cris. Esses aqui nesse capítulo a gente tem algumas orientações muito importantes de Deus para os pais. Então, o que Deus diz que nós deveríamos, que o povo de Israel, né, os pais de Israel deveriam ensinar, e que nós hoje também deveríamos ensinar os nossos filhos? O que vocês anotaram? Memorizar, né, incutir na mente, né, as palavras que Deus nos deixou através dos mandamentos, da sua lei, a palavra de Deus, né? A palavra de Deus, né? Isso é o principal que nós, pais, deveríamos ensinar aos nossos filhos. Então, se a gente for lendo aí verso por verso e também comparando ali com o que está escrito no Desejado de Todas as Nações, na página 39, parágrafo 6, a gente vai encontrar alguns detalhes sobre esse ensino. Então, eu escrevi aqui que nós devemos ensinar a obediência a todos os mandamentos, né, como está escrito ali no começo do capítulo, todos os mandamentos, estatutos e juízos de Deus, a obediência, né? Então, a obediência aos mandamentos de Deus, o amor a Deus de todo o coração, alma e com toda a força, que está no verso 5. Então, não só obedecer, mas obedecer por amor, né? Amar a Deus em primeiro lugar, porque a obediência é uma consequência, como a gente já viu nos estudos 4 a 6, né? O que mais que a gente deveria ensinar? No livro Desejado de Todas as Nações está escrito que nós deveríamos ensinar acerca que Deus havia orientado o povo, né? Que deveriam ensinar acerca de sua bondade e grandeza, especialmente segundo essas se revelam em sua lei e se demonstram na história de Israel. Que nós deveríamos ensinar a lei de Deus, ensinar que a lei de Deus é a expressão do caráter de Deus. Está lá na página 39 também, no parágrafo 6. E que ao receberem os princípios da lei no coração, a sua imagem era gravada no espírito e na alma. Então, eu anotei aí 4, 5 coisas, né, importantes que nós pais deveríamos ensinar: a obediência aos mandamentos de Deus, a todos, não só a alguns, o amor a Deus de todo o coração, acima de tudo, né, acerca da bondade de Deus, da grandeza de Deus, e ensinar que a lei de Deus é a expressão do caráter de Deus. Olha só que coisas importantes, né? Esse deveria ser o principal na educação, na verdadeira educação, esse é o conteúdo principal da educação. E como que a gente pode fazer isso? A Cris leu ali no final nos últimos versos,
que os pais deveriam inculcar. O que é inculcar? Não sei se você pesquisou aí no dicionário, mas eu tive a curiosidade de pesquisar, e lá diz assim que inculcar é gravar, imprimir no espírito, repetir seguidamente. Então, é assim que nós deveríamos ensinar os nossos filhos, inculcando neles, né, a palavra de Deus. Falando disso o tempo todo. Não é só assim, vamos sentar agora e fazer o culto familiar. O culto familiar é importante, mas não é só nesse momento. A gente vê ali nesse capítulo que a gente deveria ensinar todas essas coisas que a gente viu antes, né? O tempo todo, sentado em casa, andando pelo caminho, né? Então, você está passeando com seu filho, a gente deveria estar sempre buscando assim lições para ensinar os nossos filhos enquanto a gente está caminhando, está passeando, né? Ao deitar-se, na hora de dormir, ao levantar-se, né? Quando acorda, a primeira coisa deve ser o culto familiar, o culto pessoal, né, da criança também. Ali fala sentado, né? Na hora da refeição, né? A hora da refeição é um momento que os pais estão reunidos, é uma ótima oportunidade da gente conversar sobre coisas edificantes, coisas espirituais, né? Eu conheço uma família que me impactou muito algum tempo atrás, e ela era uma família que costumava, assim, a primeira coisa que eles faziam quando acordavam era fazer cada um o seu culto pessoal. A filha já era adolescente, e aí depois eles faziam o de jejum. Aí no de jejum, cada um compartilhava o que tinha aprendido no seu culto pessoal. Eu achei super legal a ideia, né? Porque às vezes a gente conversa sobre tantas coisas, às vezes supérfluas, né? E sobre as coisas do alto, as coisas espirituais, que são as coisas mais importantes da vida, a gente não conversa muitas vezes, né? De forma assim mais informalmente. Por que a gente não pode conversar informalmente? Tem que ser só no culto familiar, de jeito, né? Na igreja. Não, a gente precisa desenvolver isso, né? E a gente deveria falar o tempo todo, né, sobre Deus, de tal forma que esse ensino se revele nos pensamentos, no coração, porque de onde que eu tirei isso? Ali nos versos 6 a 9, diz que nós deveríamos amarrar as palavras de Deus como sinal na sua mão e tê-las por frontal entre os olhos, e escrevê-las nos umbrais da porta da casa e nas portas. O que isso significa para vocês? Será que é para ser literal? Então vou escrever lá nos umbrais, né, da porta a lei de Deus. Os judeus faziam isso, né? Literalmente, eles seguiam literalmente. Mas será que é isso que Deus quer dizer? Para mim, a Jerusa quer comentar sobre isso? Quero. Pode falar, Jerusa. Som aí? Oi, pode falar. Tá indo o som aí? Uhum. Primeiro eu queria agradecer a vocês que têm orado por mim. Graças a Deus eu tenho melhorado bastante. E eu tenho aproveitado esse período em casa para refazer os estudos, e tem sido um negócio muito bom. E quando a gente pensa assim, amarrar na frente dos meus olhos, amarrar nas minhas mãos, tem a ver com os nossos pensamentos e as nossas atitudes, né? E eu acho que é muito interessante a gente pensar que a condução do lar começa nas atitudes da gente, do pai e da mãe. E se a gente não colocar os princípios do céu à frente como os nossos princípios de vida, e que tem que ser uma coisa diária e intencional, a gente tem que pedir muito a Deus isso, para dar intencionalidade na criação. Porque, infelizmente, o mundo é intencional o tempo todo, né? Em tudo. É na música, é no filme, é na literatura, é na escola, é na influência dos amigos. Então, os nossos filhos são bombardeados o tempo todo. Se a gente não tiver com um arsenal pesado, a gente perde a briga,
né? A gente perde a briga. E a gente precisa pedir a Deus essa intencionalidade e essa firmeza, essa constância, porque é o que você falou, não é toda hora, senta aqui, vamos fazer o culto de novo. Não, não é isso. É você estar numa hora fazendo uma comida. Eu me lembro quando meu filho mais velho era pequeno, uma vez eu comprei uma caixa de figo. E eu falei assim, você sabe que fruta é essa? Ele, não. Eu falei, pois é, você sabia que isso aqui é uma fruta da época de Jesus? Que eles comiam? E era uma coisa que eles gostavam? Prova que coisa gostosa. E aí foi aquela coisa assim, nossa, eu estou comendo uma fruta que Jesus comia. É uma coisa simples, mas você vai criando um ambiente dentro da sua casa. Olha, como é que Jesus era quando ele era criança? Será que ele fazia assim com a mamãe dele? Como é que ele fazia o culto dele? São pensamentos que você vai desenvolvendo com a criança. E a gente tem que pedir muito a Deus sabedoria, porque as influências da nossa criação, as influências do mundo sobre nós, pervertem muito a nossa forma de educar. E a gente precisa muito de Deus, porque nós somos responsáveis por essas crianças e adolescentes que estão sob o nosso cuidado. E quando a gente bota isso na balança, meu Deus, que coisa séria, não é? E só realmente Deus para dar força para nós, porque não é fácil, não. Quando a gente entende a responsabilidade de uma mãe, meu Deus, a gente pensa, onde que eu amarrei meu burrinho? Mas Deus ajuda a gente. E é bom que Deus sempre dá novas chances para a gente rever aquilo que a gente errou e para a gente poder mudar, né? Graças a Verdade. Deus pelas segundas chances. Amém, verdade. A palavra de Deus diz que as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã. E é isso que me fortalece, porque tem dia que eu termino o dia assim frustrada, né, como mãe, mas aí eu penso, ai, amanhã é outro dia, amanhã a misericórdia de Deus vai se renovar e eu posso fazer de novo diferente, né? A, a, Então, Val- a, Va- a Valéria cita que fala assim, deu errado, calma, tá tudo certo, tá tudo bem, vamos tentar de novo. Tá tudo certo, calma. é É isso isso aí. aí. Não pode desanimar, né? E por isso que a gente precisa, você falou, estava falando, né, sobre a importância da gente ensinar o tempo todo, enquanto está cozinhando, enquanto está andando, enquanto está fazendo as coisas. Por isso que nós, mães, precisamos ter nosso tempo pessoal, individual com Deus no começo do dia, sozinhas mesmo, para a gente aprender essas coisas, porque como que a gente vai conversar, a gente não vai ter tempo quando a gente está cozinhando ali para pegar o livro e ler, vamos ver, né, o que Deus diz sobre isso. Não, a gente tem que ter aqui já, né, para aquilo, quando qualquer situação que acontecer do dia, servir assim como um gatilho, né, e aí a gente lembrar daquele verso que a gente leu, daquela história que a gente leu e poder usar ali naquele momento para orientar o filho, né. Fala, doutora Nise. A mudo. O enfoque que dá dos umbrais na porta, as portas, eu entendo também a decoração na casa, os tipos de quadros, os tipos de lembrete, e um enfoque especial que o Espírito Santo tem me falado é na questão da organização. Então, às vezes a gente foca a ordem com eles, né, mas nossos próprios livros ou objetos estão meio espalhados, desorganizados. Então, quanto à questão, né, de quadros ou imagens, eu vejo que a gente pode aproveitar para anotar citações. Minha filha está na fase de gostar muito de cantar, e ela vai cantarolando partes de hinos, e aí ela pede para eu cantar junto, mas aí eu não sei o hino de memória. Então, por exemplo, no chuveiro, quando eu dou banho a ela, eu coloquei ali os textos, né, de alguns hinos que ela gosta de cantar. Então, me favorece a minha própria memorização nesse sentido.
Então, que a gente favoreça o desenvolvimento deles com o visual do externo da nossa casa também. Legal, doutora Miriam. Eu também entendo dessa forma, né? Que, como a Jerusa falou, né? Que quando fala de a gente colocar como frontal entre os olhos e nas mãos, tá falando aí dos pensamentos, das ações, né? E a gente pode ajudar também de forma visual aí, como pode ser também de forma literal, né? Colocar realmente quadros, como a doutora Miriam falou. Aqui em casa a gente tem alguns, assim, com versos bíblicos escritos de forma artística, né? Hoje está na moda o tal do lettering. Minha filha vive escrevendo versos bíblicos, já escreveu, assim, dezenas de versos bíblicos com essa técnica aí do lettering, né, com as letras bonitas e tal. Ontem mesmo ela me pediu, ai mãe, imprime mais para mim, aí eu imprimo, ela usa, vê como modelo, né, faz igual. E a gente coloca, assim, por exemplo, quando vai começar o sábado, na sexta-feira à tarde, né, antes do pôr do sol, a gente arruma a decoração ali da sala de jantar, e elas que arrumam para mim, né? Sábado passado, quem arrumou a decoração foi minha pequena, de 4 anos. E ela colocou ali, né, enfeitou a gente sempre tem ali algum versinho para colocar, né, alguma imagem de verso. Então, isso também faz parte, né? E aqui fala também nos umbrais da casa. Oi. Juliana aqui, tudo bem? Oi, Juliana. Eu tenho uma visão de que quando fala dos umbrais, eu fico com a sensação de que tudo que entra na sua casa. Nada entra na sua casa sem passar pela porta, não é mesmo? Então, eu sempre penso nisso, porque a gente escolhe o que entra na nossa casa. A irmã falou sobre intencionalidade, né? Eu fico pensando muito nisso. Talvez a gente pense em coisas físicas entrando na nossa casa, mas também tem muita coisa digital entrando na nossa casa. Então, o que a gente está recebendo na nossa casa? Quando eu penso nos umbrais, eu penso nisso, sabe? No que entra. Verdade, Juliana. Eu ia comentar também sobre essa parte, né, que fala do frontal, né, nas mãos, e também dos umbrais da casa. Muito bem lembrado, a Juliana lembrou muito bem aí, né? A gente tomar cuidado com o que entra na nossa casa. E eu pensei também que pode ser o que os outros veem quando passam no nosso lar. O que eles veem no nosso lar, né? Então, assim, a gente deve inculcar de tal forma a verdadeira educação nos nossos filhos, que esse ensino se revele nos pensamentos, nos atos e no nosso lar, de forma geral, né? De forma que as pessoas olhem para o nosso lar, passem na nossa casa e vejam algo diferente, que é uma família diferente, né? Alguém que... A Rosemary, quer comentar? Bom dia, meninas, tudo bem? Bom dia, tudo bom? Há um tempo atrás, eu visitei uma amiga minha, ela trabalhava na casa de pessoas judias. E em cada porta dentro da casa dela, dessa família judia, tinha um símbolo, eu não sei te traduzir, claro, porque eu não tive a curiosidade, né? Deveria ter procurado isso. Chama mezuzá. Mezuzá. Chama mezuzá. Será que alguém tem algum conhecimento a mais para falar sobre isso? Porque o que eu sei até agora é que eles, né, era sempre para... Eu acredito que se isso venha de origem bíblica, justamente desse verso que foi lido hoje, para que eles se lembrassem. O mezuzá é um objeto judaico que ele é uma pecinha metálica vazada e dentro dele tem o Shema. Dentro dele tem o Shema. Ouve Israel, o Senhor vosso Deus. E aí eles têm aquilo nas portas. Eu acho muito rico de significado. Não é adequado não sei, ao nosso pensamento, mas acho muito rico de significado. Mas em todas as portas, né? Onde eu olhava, eu lembrava me lembrava esse verso que a gente leu hoje, mas eu achei interessante também. E isso também que a irmã falou sobre quadros,
A gente se mudou para uma casa aqui, eu quase não tenho quadros na minha casa, e me veio à mente um tempo atrás de colocar um quadro dos 10 mandamentos. Eu tenho um quadro em 10 mandamentos para as crianças, né? E eu achei interessante isso, para que as pessoas que vêm de fora também vejam que a gente gosta do bonito, mas que a gente também adora a Deus, que a gente quer que Deus tenha uma parte central aqui na nossa família. Verdade, Rose. Aqui em casa eu coloquei um quadro da lei, né, dos 10 mandamentos, no cantinho de estudo das minhas filhas, porque tem um lugar que a gente coloca as regras do lar, né, até no Instagram ali tem algumas fotos, no meu Instagram pessoal. Tem as regras do nosso lar, e aí junto ali eu coloco as regras de Deus, né, a lei de Deus, ali junto, uma imagem bem bonita, né, de Jesus junto com a lei. E a gente tem em alguns lugares também alguns versos bíblicos, né? Inclusive a gente pode colocar verso bíblico assim de acordo com o cômodo, né? Então, você quer colocar um verso bíblico na cozinha, você pode colocar um verso assim falando que Cristo é o pão da vida, alguma coisa que está relacionada com aquele cômodo, né? Então, por exemplo, no quarto, você pode colocar aquele verso: em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, faz me repousar em segurança, né? Ali no familiarizando.org, na seção de downloads, tem arquivos de vários versos bíblicos da Sara, que foi uma colega de trabalho da gente na casa publicadora. Ela é designer, né? E ela é pintora também, então ela tem vários versos bíblicos em forma de lettering. E aí ela disponibilizou para a gente. Então, vai lá na seção de downloads, você vai encontrar alguns que você pode simplesmente imprimir, de repente, num papel cartão e emoldurar, colocar na sua casa. Eu já vi tenho visto várias famílias fazerem isso, porque ajuda a gente a estar sempre lembrando da palavra de Deus, né? Muito legal a ideia da doutora Miriam. E como que as famílias judaicas naquela época faziam isso também, além de como que elas ensinavam a palavra de Deus? Então, está escrito ali na página 39 do Desejado, que elas faziam isso por meio de cânticos, de orações, lições das escrituras, adaptadas à mente da criança. Então, isso é muito importante, a gente saber adaptar as lições, né, à criança. Então, a gente tem materiais que ajudam a gente a fazer isso, né? Se isso ainda não é natural para você, você ainda não sabe muito adaptar a palavra de Deus à criança, tem materiais que ajudam, né? A lição da escola sabatina, tem os materiais do Sunlight, que a gente sempre menciona, né? Os materiais da escola Vida Campestre, né? Que a gente usa bastante aqui em casa. E muito do ensino também era feito oralmente, mas os jovens aprendiam também a ler os escritos dos hebreus e os rolos de pergaminho das escrituras do Velho Testamento. Então, as crianças aprendiam a ler na Bíblia. E eu tenho visto isso acontecer, né, entre nós hoje em dia. Crianças aprendendo a ler na Bíblia. Minha filha aprendeu a ler na Bíblia. E é muito legal isso, né? A gente vê, porque a palavra de Deus se torna, assim, parte da vida da criança, né? Quando todo o ensino, a educação é centrada na Bíblia, né? Faz muito mais sentido, não é uma coisa à parte, né? Compartimentalizada, não é uma educação compartimentalizada. Mas a Bíblia está ali entrelaçada com o aprendizado de todas as outras áreas do conhecimento. Isso é verdadeira educação. Tudo centrado na Bíblia, né? Aprender matemática a partir da Bíblia, aprender história a partir da Bíblia, é muito legal. Quem que ia Sabe um falar? negócio que eu estava pensando aqui essa semana? Vendo sobre como Maria ensinou Jesus, e o Desejado fala que ela usava os rolos da Bíblia. E aí eu fiquei pensando, eles não eram uma família rica, e ter acesso a esse tipo de material era uma coisa cara. Não era fácil você obter um rolo bíblico para você estudar em casa. E Jesus teve toda a sua educação feita dentro de casa. E aí eu fiquei pensando, gente, Maria, diante da pobreza dela, da dificuldade dela, se esforçou com José para obter o que eles tinham de mais puro
mais fiel para usar na educação do filho. E a gente tem feito o quê com o recurso que a gente tem, com os nossos recursos, para poder oferecer para os nossos filhos? O que tem entrado de material escolar nas nossas casas? Para às vezes a gente pensa assim, eu não vou comprar esse material, não, isso aí está muito caro. Isso aí, não. A gente às vezes tenta jogar para a conta da igreja, a igreja tem que dar, a escola tem que dar. Não, isso aí é uma responsabilidade nossa, que mesmo com dificuldade precisa ser exercido, né? A gente tem que ver como que a gente usa o nosso dinheiro dentro de casa para que ele seja uma fonte de crescimento espiritual para os nossos filhos e não uma fonte de perdição. Verdade, Jerusa. Quando a gente pensa que a educação é redenção, é salvação, nada parece caro, né? Se aquele material for contribuir para salvar minha filha, meus filhos, não é caro, não são caros, né? Dona Betina, opa, Betina. Eu estive pensando aqui que o sistema de educação nesse tempo em que Jesus vivia era essencialmente oral. Claro que as nossas crianças, é importante que eles tenham livros, que eles tenham muita coisa visual, né? Mas eu acho que ainda uma boa conversa, aquilo que entra pelos ouvidos, o som da voz da mãe, do pai, ainda são, assim, muito importantes, né? Estar dispostos a sentar e conversar, mesmo que seja andando, né? Esse ensino oral, né? Eu acho que isso é muito importante, porque a criança gosta de ouvir a voz da mãe. Dizem que ela ouve a voz da mãe desde o ventre, então, quando a mãe conversa com ela, isso relembra ela que ela é um filho que foi gerado, né? Então, esse oral, eu acho que a gente devia reforçar bastante, mesmo que nós tenhamos recursos para comprar materiais visuais, né? Não esquecer de conversar com a criança, porque ela gosta de conversar conosco e quer que a gente olhe nos olhos dela. Não sei se vocês já perceberam. Criança, quando quer a atenção da mãe, ela pega no rosto da mãe e faz com que ela dirija os olhos dela para os olhos dela, para os seus olhinhos. Então, esse oral e esse contato visual é muito importante durante o dia, que isso faz com que a criança se sinta amada e segura. Verdade, muito bem lembrado. E tem alguns comentários ali no chat, né? A Rúbia falou que a filha dela também aprendeu a ler na Bíblia. Olha que legal. Muito bom. E a Tatiana falou que ela e o esposo vendem um quadro dos 10 mandamentos. Eles produzem alguns materiais educativos exatamente para esse tipo de educação. São materiais assim que dá para você ensinar a criança sobre a Bíblia, né? Materiais em MDF, muito bons. Eu conheço o catálogo deles. Ela colocou ali o perfil deles no Instagram. Dá uma olhadinha lá se vocês ainda não conhecem, né? E então, isso era feito desde a mais tenra idade. Então, eles não esperavam a criança chegar aos 8 anos, 12 anos, sei lá, para começar. Isso era desde pequenininho, né? Isso é muito importante a gente começar o quanto antes, né? A pergunta 6 do nosso guia de estudo é: como que era na prática o ensino das escolas judaicas na época de Jesus? Era dada a verdadeira educação conforme Deus havia orientado. Então, a gente viu ali, nesse capítulo do Desejado de Todas as Nações, que, infelizmente, as escolas denominacionais, as escolas da igreja, não davam a verdadeira educação, como a gente está aprendendo aqui, né? O estilo ali diz que o estilo tinha se tornado formal, a tradição havia em alto grau sobrepujado as escrituras, eles valorizavam mais a tradição humana do que a palavra de Deus. Os mestres judeus davam mais atenção a questões cerimoniais. A mente era sobrecarregada com matéria sem valor para o que aprendia e que não seria reconhecida na escola superior das cortes do alto. Se a gente vê lá o livro Estudos em Educação Cristã, que eu recomendei para vocês na parte do desafio, leiam esse livro se vocês ainda não leram. É muito importante a gente entender como que isso mudou. A vovó Betinha está dizendo ali que ela já leu, né? Nossa, esse livro é impactante, é impressionante.
como que essa verdadeira educação se perdeu? Porque hoje a gente vê acontecendo isso também nas escolas, infelizmente, né? Muitas vezes as escolas estão se preocupando mais com o reconhecimento do MEC do que com o reconhecimento do céu. E aqui diz, ó, que o que era ensinado nas escolas naquela época não seria reconhecido na Escola Superior das Cortes do Alto. Então é muito importante a gente pensar, seu filho está na escola, tá ótimo, mas é importante você analisar, avaliar o tipo de educação que ele está recebendo. A mãe precisa acompanhar cada passo da educação, mesmo que não seja você que esteja dando toda a educação ali formal para o seu filho, você precisa saber o que está acontecendo, o que ele está lendo na escola, o que ele está estudando, cada detalhe, né? E você tem que se perguntar, nós mães precisamos nos perguntar, essa educação que ele está recebendo na escola seria reconhecida na escola superior do céu? É reconhecida por Deus? Né? É uma pergunta que a gente tem que sempre se fazer. Oi, Fê, fala. Falando desse livro que você comentou, uma coisa que eu fiz aqui em casa, inspirada por Deus, claro, e que eu queria compartilhar com as mães de adolescentes ou pré-adolescentes, eu pedi para o meu filho ler esse livro e fazer um curso para a gente. E, assim, é impressionante ver um rapazinho de 13 anos na época explicando sobre o que aconteceu com a educação e entendendo, porque às vezes a gente quer fazer algumas coisas pelos nossos filhos e como a gente está muito na contramão do mundo, muito na contramão do que todo mundo faz, eles têm uma certa insegurança, né? Será que eu estou no caminho certo? Será que minha mãe sabe o que ela está fazendo? E para a gente foi bem especial ele fazer essa leitura e dar esse curso para o papai e para a mamãe. Olha que ideia legal. Se seu filho é adolescente, coloca ele para ele mesmo ler o livro, para ele se sentir mais convicto, porque às vezes quando vem dos pais, talvez, dependendo do seu relacionamento com o filho, se você não desenvolveu desde que ele era pequenininho um bom relacionamento com ele, talvez ele não dê tanto ouvido assim para esse tipo de coisa, se você falar, né? E talvez ele lendo ali no livro, ele vá aceitar melhor, né? E é importante, independente do tipo de relacionamento que ele tem, se você tenha com seu filho, nessa idade da adolescência, é importante eles aprenderem a pesquisar por si mesmos, porque eles estão começando a formar sua própria identidade ali, né? Eles precisam ter a sua própria religião, né? A partir desse momento da adolescência, eles precisam entender o porquê que eles fazem o que eles fazem, né? Na verdade, isso começa desde pequenininho, mas nessa fase da adolescência é muito importante eles saberem por si mesmos por que meus pais me dão esse tipo de educação, né? Eu achei muito legal essa ideia aí da Fê. E a Aline falou aqui que esse livro, Estudos em Educação Cristã, foi determinante para a família dela decidir sobre a verdadeira educação. E eu sei que para muitas famílias também. Então, se você não leu, leia Estudos em Educação Cristã. A Cris também diz que abriu a mente dela, né, para o que é a verdadeira educação, é revelador mesmo, como ela disse aí. Então, assim, infelizmente, a experiência nessas escolas judaicas, o aluno não recebia a experiência pessoal, não tinha uma experiência religiosa pessoal, mediante a aceitação individual da palavra de Deus, que é o que a gente comentou aqui, né? O adolescente, a criança precisa aprender, desenvolver uma experiência, um relacionamento pessoal e íntimo com Deus. Senão, a religião dela não vai suportar as provações depois. Se ela simplesmente for a religião dos pais, não vai adiantar, vai chegar uma hora que ela não vai fazer sentido para ele. Então, precisa ter essa experiência mediante a aceitação individual da palavra de Deus. E isso não tinha lugar no sistema educativo daquela época, como a gente vê ali no Desejado de Todas as Nações. As crianças, então você viu, sobrecarregada, a mente da criança ficava sobrecarregada com coisas inúteis, né? Então, às vezes, a gente se preocupa em dar tanta matéria para a criança, matemática, ciências, história, geografia, tudo isso é importante, tem o seu lugar. Mas será que os nossos filhos não estão sendo sobrecarregados com muita coisa que, de repente, não vai fazer tanta diferença na formação do caráter, na salvação deles, né?
Ali diz também que as crianças os alunos ficavam tão absorvidos na rotina de coisas exteriores que eles não encontravam horas de quietação para estar com Deus. Então, aqui está dizendo que nas escolas deveria haver tempo para as crianças estarem individualmente para refletirem, meditarem nas coisas de Deus, para ficarem quietinhas, né? Para aprender a ouvir a voz de Deus falando ao coração. E eles não estavam aprendendo isso. E as escolas buscavam conhecimento, mas na verdade elas estavam se desviando da fonte de sabedoria. As coisas mais importantes, que eram o serviço, a lei de Deus, estavam sendo negligenciadas. Então, no sistema educacional que você escolheu para o seu filho, isso tem sido valorizado devidamente, o serviço e a lei de Deus, aprender a ensinar a criança a servir, isso tem sido ensinado. O que se considerava como educação superior era o maior obstáculo ao verdadeiro desenvolvimento. Então, aqui está dizendo que o próprio ensino, aquilo que eles consideravam como coisa mais importante na escola, era o maior obstáculo ao verdadeiro conhecimento. Olha que triste, né? E aqui diz que, sob a influência dos professores, que eram os rabis, as habilidades, as faculdades dos jovens eram reprimidas. Então, a criança, e a gente vê isso claramente, como que isso aconteceu também nos nossos tempos, como que isso voltou a acontecer nos nossos tempos, nesse livro Estudos em Educação Cristã. Como que a educação, muitas escolas começaram a reprimir os jovens, né, a mente dos jovens. O seu espírito se tornava constrangido e estreito, não desenvolviam pensamento independente. Então, é importante a gente ensinar a criança a pensar por si mesmo, como a gente estava falando aqui, né, com o exemplo da Fê. Pensarem por si mesmos, serem autodidatas. A criança não pode ser dependente dos outros para dizerem para elas o que é certo. A criança tem que aprender a buscar por si mesmo o que é certo, baseado na palavra de Deus, né? Senão, o que acontece? Depois vira um monte de adulto imaturo espiritualmente, e aí os líderes religiosos falam qualquer coisa, eles aceitam cegamente. Vai a mídia, vai alguém lá, só porque é importante, é famoso, falou, tá falado, e não é assim. A gente precisa ter pensamento independente, ensinar nossos filhos a terem também um relacionamento pessoal íntimo com Deus, né? Sensibilidade, discernimento para discernir a voz de Deus. Na educação que você está dando para o seu filho, na educação que ele está recebendo na escola, ele está aprendendo a ouvir a voz de Deus. Eu lembro que quando eu era mais nova, né, adolescente, quando a gente é adolescente, a gente começa a se deparar com várias decisões muito importantes. A gente começa a pensar sobre namoro, sobre casamento, sobre faculdade. E eu lembro que eu tive uma crise de identidade, foi um momento muito difícil na minha vida, e eu queria saber a vontade de Deus, mas eu não sabia como saber a vontade de Deus. Aí eu lembro que eu busquei livros, assim, como conhecer a vontade de Deus, como conhecer a Deus, como tornar o cristianismo real, foram livros que eu li na época, porque até aquela idade eu não tinha aprendido a entender a vontade de Deus, a ouvir a voz de Deus. Então, eu fiquei buscando em livros como que eu faço para descobrir, como que eu sei com quem eu devo casar, que faculdade eu devo fazer. E, infelizmente, a gente muitas vezes prepara, as escolas muitas vezes estão preparando as crianças, os alunos, para o mercado de trabalho, mas não estão preparando para escolher uma profissão, por exemplo, com base na vontade de Deus. O que Deus quer que profissão Deus quer que eu siga? Não é a profissão que eu quero, né? Com quem Deus quer que eu case? Não é quem eu quero, com quem eu quero casar, né? E aqui em casa a gente está estudando estudou recentemente a história de Isaac e Rebeca, e é uma história muito estranha para a gente. Como assim, né? O servo foi lá e escolheu a esposa para o homem nem viu, nem escolheu, é muito estranho isso para a gente. Por quê? Porque a gente não está acostumado com esse tipo de coisa, assim, né? De deixar Deus escolher.
né? A gente vai fazendo a nossa própria vontade e simplesmente vai pedindo para Deus abençoar, e não é bem assim, né? A vovó Betina queria falar? No tempo que eu fiz o 2º grau, a gente tinha uma matéria que chamava Educação Moral e Cívica. Essa matéria saiu do currículo das escolas. Então, hoje as crianças têm uma enxurrada de informações, mas não tem mais matérias formativas. Então, nós precisamos cuidar mais da formação do que da informação dos nossos filhos. Verdade. Isso é muito importante. E continuando ali nossas perguntas. Onde o menino Jesus estudou? Será que ele estudou nesse tipo de escola, nas escolas que tinham, nas escolas da igreja dele? O que vocês encontraram aí como resposta? Então, eu dei aí um texto do Desejado e também da Ciência do Bom Viver. Então, eu vi ali que nesses textos diz que Jesus estudou em casa. Ele recebeu a educação domiciliar, né? Hoje a gente tem aí o termo educação domiciliar ou homeschool. Jesus recebeu esse tipo de educação, apesar de já existirem escolas da igreja dele, na época dele. A mãe dele foi a sua primeira professora. Ele aprendeu as coisas celestiais da boca da mãe e do rolo dos profetas, como está escrito lá no Desejado, na página 40. Ele não foi para a escola. Por que ele não foi para a escola? No livro A Ciência do Bom Viver, na página 400, está escrito que ele não foi para a escola, porque na escola eram engrandecidas coisas insignificantes e amesquinhadas as grandes coisas. Então, a educação foi recebida das fontes indicadas do céu, né? Então, a outra pergunta, quais foram as fontes da educação dele, então? Foi diferente, né, do que era na época dele. Então, aí Olá, diz bom que... dia. Oi? Quem tá Oi, falando? bom dia, Andressa. Oi, Andressa, tudo bem? Tudo bem, eu queria compartilhar com vocês. Algumas reuniões atrás eu tinha falado que eu tinha começado o estudo dos 10 mandamentos com o meu filho, né? Não sei se todas lembram aqui. E ontem ele testemunhou sobre isso. Eu já tinha testemunhado algumas vezes sobre isso. Ele tem 4 aninhos. E ontem eu fiquei muito feliz, assim, com mais um testemunho dele, assim, vivo, de como tem dado certo a questão da gente colocar na presença do Senhor e falar, Senhor, eu quero fazer isso aqui. O Senhor fala que eu tenho que ensinar isso aqui para o meu filho, eu vou fazer e eu quero ver retorno disso. E daí eu vou contar rapidinho um testemunho para vocês verem na prática como é que é a gente seguir isso aqui, porque isso aqui é uma bênção. Vocês continuem fazendo isso, tá? De verdade, é um trabalho de Deus, e Deus está escolhendo vocês. Eu estava cuidando do meu filho e de um vizinho meu, e o menininho tem 3 aninhos. Meu filho tem 4 e o menininho 3. E esse menininho de 3, ele está numa fase de querer contar mentiras e tal. E ele foi contar que a mãe dele tinha chamado a atenção dele porque ele estava gritando com a mãe dele. E o meu filho, já acostumado a chamar a atenção dele pela questão da mentira, Davi, você não pode mentir. Você está mentindo. Deus não se agrada que você minta. Meu filho falou para ele. Meu filho, eu acho que ele está falando a verdade. Dele fica complicado. Toda hora ele mente e a gente não sabe se está falando a verdade. Desse jeito. Aí, eu falei, filho, ele está contando que ele foi gritar com a mãe dele e a mãe dele chamou a atenção dele, que ele não pode gritar com a mãe dele. Ah, peraí, Davi. Ele foi lá e catou os 10 mandamentos dele e trouxe. Olha aqui, Davi, tá na lei. Jesus deixou para nós que a gente tem que respeitar o nosso pai e nossa mãe. Você não pode fazer isso. Você não pode desrespeitar a sua mãe e você não pode mentir. Eu achei lindo, eu falei, nossa. E semana passada eu tinha falado isso sobre eles. Falei, filho, você tem que ser luz. As coisas que a mamãe ensina para você, você tem que ensinar para os seus amiguinhos. Você não tem que aprender as coisas erradas, mas você tem que ensinar as coisas certas. Então, assim, é essa a questão. Jesus, ele aprendia com a mãe dele as coisas sagradas, mas ele não aprendia para si. Tudo que ele aprendia, tanto com a mãe dele, os 10 mandamentos, a Bíblia, tudo na natureza, em fazer as coisas, o que eu aprendi nesse estudo, ele fazia para saber o que ele ia fazer de bem para as outras pessoas. Como aquilo ia ser bom para as outras pessoas.
E é assim que nós temos que educar o nosso filho. Filho, você vai aprender isso aqui, mas isso não vai ser bom só para você. Vai ser bom para você ser uma luz para as outras pessoas. Pronto, terminei. Pode falar aí. Obrigada. É isso aí, muito obrigada, Andressa. É um exemplo bem prático do que é ensinar os filhos, do que é a verdadeira educação, né? Seu filho fez exatamente o que Jesus fazia. No capítulo 9, a gente vai ver como que Jesus lidava com a oposição. Quando alguém questionava o comportamento dele, ele fazia isso, ele mostrava, ó, está escrito, né? É exatamente isso que a gente precisa ensinar para os nossos filhos. As respostas, nossas respostas, precisam estar baseadas no assim diz o Senhor e dos nossos filhos também. Então, a gente se acostumou, a gente vive na época do humanismo, né? Então, hoje é tudo eu acho, então a palavra do homem é lei, né? É valorizada, não é muito diferente da época de Jesus. A gente viu que naquela época a tradição era valorizada mais do que a palavra de Deus. E hoje, muitas vezes, o assim diz o doutor é mais importante do assim diz o Senhor, né? Então, ou o que eu acho, eu acho isso, eu acho aquilo, não importa o que eu acho, a gente precisa saber o que Deus acha, o que Deus diz, né? E muito legal isso que seu filho fez, parabéns aí pela educação que você está dando para ele. E a educação de Jesus, então, foi recebida de 4 fontes, que quando a gente estuda sobre a verdadeira educação, a gente chama essas 4 fontes de 4 pilares da verdadeira educação. Quais são? Até eu coloquei no banner de divulgação, né, do nosso estudo de hoje. Então, primeiro, a Bíblia, primeira fonte, a Bíblia, a palavra de Deus, a mais importante de todas. Segunda, a natureza, que é a palavra viva de Deus, né? É também a palavra de Deus. O trabalho útil, foi a terceira fonte. E a quarta fonte, experiências da vida. Foi assim que Jesus aprendeu. Então, às vezes, a gente fica desesperado, né? Tem mães aqui, eu sei que tem várias mães que educam em casa, né? Praticam homeschool. E às vezes, quando a gente muda o sistema educacional dos nossos filhos, a gente fica bem perdida. E agora, como que eu vou ensinar, né? Mas é mais simples do que a gente imagina. É isso aqui, são essas 4 coisas. É ensinar a criança a palavra de Deus, né? É o culto familiar, é o culto pessoal, é falar de Deus andando em todas as situações. É natureza. Por que muitas famílias que estão buscando a verdadeira educação, pode reparar que lá no nosso grupo do Telegram, um dos pedidos mais comuns é com relação à mudança para o campo. E eu fico feliz de ver assim, que muitas famílias estão buscando voltar ao plano original de Deus. O plano original de Deus era o quê? Que a gente morasse no campo, em meio à natureza. Por quê? Para todo lado que você olha, você vê Deus, né? Em tudo. É muito mais fácil você ensinar seu filho cercado pela palavra viva de Deus, que é a natureza, do que cercado de paredes, né? Então faz muito mais sentido, é muito mais gostoso. A natureza é colorida, a criança gosta. Você pode ver, eu lembro quando a minha pequenininha era menor, era nenezinha ainda. Às vezes ela ficava meio inquieta, irritada, e eu levava ela no carrinho lá para fora. Na hora ela parava. A gente deixava ela lá, ela ficava olhando as árvores, ouvindo os passarinhos. É um calmante, né? A Andressa queria falar? Ai, e daí você começou a falar, me apaixonei pelo que você estava falando, eu fui embora. Eu ia falar que você estava falando sobre a educação. O meu filho, ele é matriculado na creche, porém eu pego o material e trago para poder estudar em casa. E eu fazia sempre assim, eu lia todo o material e depois eu ia estudar com ele. E eu tentava dar sempre uma transformada, porque eu achava que tinha umas coisas que eram muito além da idade dele, umas coisas que eram muito difíceis, para ele não pegar ranço, para ele não pegar raiva de estudar, raiva mesmo de estudar. Eu não ficava forçando as coisas que ele não gostava, e eu entendi que tem diferença entre menino e menina, de desenvolvimento, né? E eu falava assim, as meninas, ela tem uma facilidade maior para pegar um lápis, para pintar, elas são mais detalhistas. Os meninos não, ele não tem tanta paciência para isso, ele não gosta muito dessas coisas. Então eu deixava, ia fazendo assim. Mas depois que eu comecei a estudar aqui, meu esposo está estudando com os homens lá, ele está amando, está comendo o material, está adquirindo assim, tá muito feliz. E falou que vai passar para outros homens.
para os líderes, para os pais da igreja, né? E daí, quando eu comecei a participar com vocês aqui, eu falei, eu já sei o que eu vou fazer. As atividades da escola que vim para fazer, eu vou estudar e vou transformar numa verdadeira educação. Então, o semestre passado foi sobre árvores, sobre estudo. Eu falei, perfeito! Então, tudo eu trazia. Olha como Deus é diferente. Ele é um Deus que se preocupa com as coisas diferentes. Ele criou árvores diferentes, flores diferentes, pessoas de várias cores, pessoas com vários tipos de cabelo. E esse tipo de coisa. Então, assim, tudo a gente pode transformar. O dia a dia a gente pode transformar. Cada coisinha pequenininha, ou até as grandes, a gente pode falar, olha só como Deus fez. Olha só como Deus criou. Então, se você tem que estudar, porque eu sei que muitas mães ainda estão pegando atividade para fazer em casa, ou muitas mães ainda têm que levar na escola, que é obrigatório, alguma coisa assim, não tem jeito, transforme. Faça aquilo virar para a honra e glória do Senhor. Peça sabedoria para isso. Eu tenho pedido sabedoria e tem dado muito certo. Agora ele fica até mais interessado. Né? Ele fica até mais interessado. Opa, mamãe, isso aqui é que nem a lição, então. Ele ama estudar a lição, ele ama estudar os livros, as histórias da Bíblia. E ele odiava estudar as coisas, tipo assim, quando, vem aqui, deixa a mamãe ensinar isso aqui para você, da creche, não sei o quê. Ai, mãe, eu gosto só de quando tem que usar tinta, quando tem que mostrar figura, essas coisas assim. Então, eu comecei a transformar, e ele começou a gostar até um pouco mais. Mas eu também tô levando no leve também. Eu tô começando a me apegar a essa verdadeira educação, a vida no campo, essas coisas todas. Então, a gente vai começando a frear até um pouquinho mais. É isso aí, é adaptação, né? A gente viu aí que é importante a gente saber adaptar a criança, né, a realidade dela. Então, assim, existe um ideal, a gente está vendo aqui na vida de Cristo o ideal da verdadeira educação. É lindo, né? Quando a gente olha na vida de Cristo, a educação que ele recebeu. Só que quando a gente começa a buscar, por isso que eu coloquei ali no desafio, para a gente pesquisar, estudar sobre a verdadeira educação, comparar com a nossa realidade. Só que precisa ter cuidado, porque quando a gente compara com a nossa realidade, né, talvez a gente vá se frustrar, porque talvez a gente se veja muito aquém do ideal de Deus, né? E eu já vi muitas mães angustiadas, chorando, tristes, porque não estão nesse ideal ainda. Só que por isso que eu coloquei ali, ó, compara com a sua realidade, mas faz um planejamento para chegar lá, né? Com metas de curto prazo e de longo prazo. Então, a gente precisa ter paciência, né? Para a gente buscar esse ideal de Deus. A gente precisa, sim, oração, muita oração, porque Deus pode abrir as portas de uma hora para outra. Talvez você ache assim, nossa, está tão distante isso que eu acho que eu teria que levar anos e anos para chegar lá. Não, eu tenho visto casos de famílias assim que Deus, de uma hora para outra, mudou tudo, né? Por exemplo, esse final de semana, eu conversei com uma mãe que tá, não sei se ela está aqui hoje, mas ela é aqui da Escola do Mestre para Mães, ela veio na minha igreja, e a gente estava conversando, e ela sempre pedia para mudar para o campo, e muito angustiada por causa do lugar onde ela morava, e aí, de repente, surgiu uma situação, assim, Deus mudou o coração da família dela, dos pais, os pais estão estudando sobre isso também, agora querendo ir para o campo, irmão, e estão adquirindo uma propriedade, e parece que, né, talvez dê certo de ir todo mundo junto, então Amém. Ela estava assim super feliz, né? Então Deus pode ver possibilidades onde a gente não vê nada, onde a gente só vê impossibilidade. Então a gente não pode assim desanimar, não pode se frustrar. A gente tem que ter muito cuidado com as comparações com as outras famílias. Então, por exemplo, eu tenho ali o Instagram, meu Instagram pessoal, para quê? Por que eu comecei a compartilhar fotos e vídeos da educação das minhas filhas ali? Não é para ficar mostrando assim, né, simplesmente, mas é porque com o Ministério Familiarizando, muitas famílias começaram a me perguntar: como que é a verdadeira educação? Como que você coloca isso na prática? Porque às vezes a gente estuda, mas não consegue entender como praticar, né? Como que você faz? Então, de tantas pessoas me perguntarem, então eu passava foto para um aqui, passava vídeo para outro ali, passava dica para outra ali,
E eu falei, bom, então acho que para facilitar eu vou colocar tudo num lugar só e quem quiser conhecer mais, entra ali. Então, esse meu Instagram pessoal é para isso, é para compartilhar atividades que têm a ver com a verdadeira educação, né? Porque é o que eu busco, é essa verdadeira educação. Não estou nesse ideal, mas é o que eu tenho buscado, né? Então, ali tem fotos e vídeos de atividades simples, às vezes, que eu faço com as minhas filhas, né? Que podem, às vezes, servir de ideia para as mães. Só que a gente tem que sempre adaptar, porque, às vezes, quando a gente... eu já vi casos de mães falar, eu fico olhando o Instagram, depois eu fico mal, me sentindo mal. Porque eu queria estar daquele jeito, como aquela mãe, como aquela família, ainda não cheguei lá, estou muito longe. Então, a gente tem que ter essa maturidade de olhar a realidade do outro e pegar o que é possível, filtrar, né, adaptar para a nossa realidade, né, porque cada família é única. Né? Então, aquilo que eu coloco ali são assim, ideias, né? Não quer dizer que a gente tem que pegar tudo que o outro faz e tentar aplicar, que não vai funcionar. Né? Cada um tem Cada a sua família é de um jornada, jeito. Uhum. cada um tem a sua jornada espiritual, cada um tá num degrauzinho da escada e cada um tem as suas dificuldades. Eu também não sou perfeita, eu tenho minhas falhas, e como tenho, são todas as noites a gente se coloca na presença do Senhor e fala, Senhor, eu pequei hoje com meu filho, eu faltei com paciência, eu deveria ter olhado no olho dele, eu deveria ter um pouco mais de mansidão, de calma, de domínio próprio, preciso mais da sua sabedoria. Como a gente é falho. Nada de bom vem de nós, é fruto do Espírito Santo. Então, tudo que a gente fala assim, nossa, consegui fazer isso? Não é, gente? Nossa, Deus me deu essa graça, eu preciso testemunhar, porque Deus pode dar essa graça para outra pessoa também. É assim que a gente tem que pensar. É assim que a gente tem que viver. Cada coisa boa a gente fala, obrigado, Senhor, o Senhor me concedeu. Não veio de mim, não é esforço meu, é o Senhor que me deu. E eu falo em oração porque isso tem sido muito bom para mim. Muito bom para mim. Às vezes que eu vejo que eu vou cair em tentação, eu falo, meu Deus do céu, vou tirar só um pouquinho, vou ali no quarto, vou orar, vou pôr na presença. Acalma o coração, acalma a mente. O espírito de cobrança, o espírito de inquietação, de queixa, de dedo, não é nosso. Não vem de Deus. É de Satanás quando você fica se cobrando muito. É importante a gente saber o papel que a gente tem e a gente se colocar na presença de Deus. Eu quero fazer sua vontade, mas eu sou imperfeita. Eu sou pecadora e eu preciso que o Senhor me ajude. E quando a gente fala as coisas boas que a gente faz, igual você está falando aí, eu vou até ver o seu Instagram depois, é para a gente poder ver e falar o que está na minha realidade. O que está no meu... O que é possível, né? O que é possível na minha Hoje. realidade espiritual hoje eu fazer? Tanto na minha vida espiritual hoje, minha e do meu filho, do meu esposo. Eu tenho uma amiga que está aqui hoje, inclusive, e ela fala, eu gosto muito disso, que eu acho ela... eu admiro muito, assim, né, esse otimismo dela, porque ela fala assim, eu não fico focando nas impossibilidades, eu foco na possibilidade, no que é possível para mim hoje já, né, e ela busca essa realidade. Até outro dia, os filhos estavam da escola, né, mas mesmo estando na escola, ela já começou a procurar dar uma verdadeira educação com o que era possível naquela realidade dela. Né? É uma mãe que trabalha para fora, né? Ela trabalha em casa, mas para fora. Ela queria estar só cuidando só da educação dos filhos, mas ainda não consegue. Quanta coisa ela tem conseguido fazer com os filhos, né? Porque ela foca nas possibilidades. Então, às vezes, a gente perde muito tempo desanimada, deprimida, pensando no que a gente não alcançou ainda, no que a gente gostaria, e perde a oportunidade de praticar o que é possível hoje, né? Eu gosto muito de ouvir a Andressa falar, porque ela vibra, né? Ela contagia a gente assim com a alegria dela. E você fala da verdadeira educação com esse otimismo que eu acho que a gente precisa ter, né? É com Então, esperança e com paixão, esperança, com isso amor, porque eu não entendo toda a verdadeira educação, estou começando a aprender ainda, mas eu fico louvo a Deus, porque mesmo eu não tendo toda a sabedoria, até comentei com meu esposo ontem à noite, mesmo eu não tendo toda a sabedoria, eu louvo a Deus porque em algumas partes eu já fazia. Amém. Eu falava, oh meu Deus, louvado seja o Senhor, porque o Senhor capacita os seus escolhidos. O
Senhor capacita, o Senhor dá luz todos os dias. A misericórdia do Senhor se renova todas as manhãs nas nossas vidas. A gente pode comparar, poxa, aquela família perfeita. Não tem família perfeita aqui no céu, aqui na terra. Não tem. Toda família tem os seus defeitos, tem as suas qualidades. A gente precisa se colocar na presença do Senhor e falar, Senhor, o Senhor conhece o meu íntimo, conhece o íntimo da minha família. O Senhor sabe aonde precisa ser transformado. E o Senhor sabe que aquela família que eu estou almejando e vendo a grama verdinha, que eu acho que é perfeita, também não é, tem os seus pontos fracos. Porque todos nós somos pecadores. Mas todos nós estamos na caminhada, na jornada espiritual, para o crescimento. Então, quando a gente olha para uma família e fala, nossa, que família abençoada, retém aquilo que é bom, veja aquilo que é bom e fala, eu vou querer fazer isso na minha vida, eu quero isso para mim, Senhor. Não de olhar e falar, eu queria que aquela família fosse minha. Não, eu quero que a minha família possa receber as mesmas bênçãos. Eu tenho que olhar, seguir os exemplos, mas não olhar e falar, pô, eu não consigo, pô, eu não tenho tanta bênção assim. Não pense assim, não pense. Lembre, Jesus morreu na cruz por você também. E se você está aqui, é porque você é importante para Jesus. Esse projeto foi feito para você, mãe, que está aí. Quando esse projeto chegou para mim, eu falei, Deus pensou em mim. E é assim que você tem que pensar. Deus tocou no coração de vocês aí que são líderes, não é porque você é mais importante do que eu, não. Ele falou assim, você está preparado espiritualmente para ser luz para outras mães que eu também amo. Esse é o propósito de Deus para as famílias, né? Como a gente viu no estudo 7, o estudo 7, Família Abençoada, fala exatamente sobre isso. Se Deus me abençoou, se eu já recebi, né, luz sobre a verdadeira educação, por exemplo, eu posso e devo compartilhar com os outros. Não é questão assim, de a gente se achar melhor do que os outros, né? Compartilhar com os outros, ficar se mostrando. Eu não vejo dessa forma. Porque eu penso assim, que eu lembro que quando eu estava começando essa jornada da verdadeira educação, foi muito importante para mim ver exemplo de pessoas que estavam mais à frente e pegar ideias que eu já conseguia, tinha muita coisa que eu ainda não conseguia praticar, que hoje eu já pratico, mas assim, me serviu de atalho, sabe? Porque para que a gente vai ficar quebrando tanto a cabeça se tem uma amiga ali que já está mais à frente? Então eu vejo assim que isso que eu compartilho ali, né? De repente, na intenção de repente servir de atalho para outras mães, né? Porque a gente não tem tempo a perder, funciona. né? E é assim que funciona. E cada um recebe a luz que vai conseguir brilhar naquele dia. Exatamente. Não adianta você falar assim, a vida de fulano é assim, 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 mas vê qual que é a jornada dela espiritual. Qual que é a caminhada dela espiritual? Há quantos anos ela já está assim estudando? Em oração, em jejum. Você começou agora. Então, a luz que você recebeu hoje, brilhe ela hoje. Amém. Um dia de cada vez, né? Um dia de cada vez. É muito importante. Todo dia a gente deve lembrar, um dia de cada vez. Gente, tá muito bom o nosso papo, tá parecendo papo de mãe, né? É muito gostoso, né? A gente compartilhar ideias, compartilhar experiências. E a Rúbia também queria falar, né, Rúbia? E você quer comentar mais alguma coisa para a gente concluir? Eu queria falar também. Eu acho que a Andressa falou bastante, eu só queria compartilhar que está aqui deixa eu ver, que é no parágrafo 2 da página 40, que fala assim, uma vez que ele, Cristo, né, obteve conhecimento, como o podemos fazer? Sua familiarização com as Escrituras mostra quão diligentemente os primeiros anos de sua vida foram consagrados ao estudo da Palavra de Deus. Mas o que me chamou a atenção foi isso. Uma vez que ele obteve conhecimento, como nós podemos fazer. E aí a Andressa falando, né, contando as experiências aí, nesse sentido, e isso é o que me conforta, né? Cristo, ele obteve conhecimento diretamente do Pai, aqui, né, fala esses detalhes, nós também o podemos, na nossa caminhada, né, com os nossos passos, e eu louvo a Deus por isso. Amém. A Fê também? Mari, eu queria falar uma coisa aqui, que muitas vezes a gente acha que a gente também não tem muito o que compartilhar, né?
e aí a gente se esconde. E a gente tem que ser embaixador de Cristo. E compartilhar a escola do mestre para mães, por exemplo, convidar outras mães. Às vezes você talvez não sinta que você está no nível que você gostaria, ou que você se sentiria confortável por compartilhar, mas você pode levar as pessoas até outras pessoas ou outros projetos que já estão compartilhando isso e como fazer as coisas, né? Ontem eu achei um e-mail de 20 de janeiro de 2017, de uma pessoa que está aqui entre nós, falando assim: Fernanda, eu estou te enviando o link do projeto Restaure. Esse é o projeto de uma família que é muito especial e que pode ser muito especial para a sua família também, em 2017. E quem me mandou esse e-mail foi a doutora Miriam. E ela colocava lá, eles têm acampamento de família, e graças a esse empurrãozinho, digamos assim, por uma foto da minha família que eu mostrei para ela, que nós fomos ter contato com a verdadeira educação e com tantas famílias especiais. Então, a gente pode ser um conduto, né, para a verdadeira educação, para a verdade presente, para a volta de Jesus, para muita gente que está aberto, mas não tem contato, não está sabendo. Eu era adventista, eu lia a Bíblia, tinha um contato superficial com o espírito de profecia, mas eu tinha um coração aberto, e Deus foi lá, né, e usou uma pessoa tão especial como Ele pode usar cada uma de nós na vida de alguém. Exatamente, Fê. É muito importante o que você falou. O testemunho que eu publiquei essa semana ali da Giovânia Fernandes, não vi se acho que a Giovânia estava aqui, não sei se ela ainda está. O testemunho dela fala sobre isso. Ela resolveu criar também uma escola do mestre para mães com as amigas, as mães da igreja dela, porque foi uma forma que ela achou de compartilhar essa luz que tem feito diferença na vida dela, né? Então, cada uma pode buscar formas. Se você não tem esse dom de falar, como a Giovânia ali conduziu o estudo com as mães, você pode convidar para participar aqui com a gente, né? Sempre tem uma forma da gente compartilhar a luz que Deus nos dá, né? Infelizmente, a gente tem que terminar, já deu nosso horário, mas como vocês perceberam aí, tem muita coisa que a gente não falou, não deu tempo de falar, então queria pedir permissão aí para minhas amigas administradoras para a gente continuar na semana que vem, a partir da pergunta aí onde a gente parou, porque acho que esse assunto pode ser dividido em duas partes. Ó, a Fê já me deu aval aí. Eu não lembro quem que está responsável pelo Papo de Mãe da próxima semana, qual de vocês aí, mas a gente pode continuar, porque a gente já está fazendo meio que um Papo de Mãe, né? A Andressa pediu desculpa ali, porque hoje não é Papo de Mãe, que nada, Andressa, imagina. Foi uma bênção, eu vi aí as mães comentando que o seu testemunho foi importante para elas. Então, você não falou demais, não. Você falou que o Espírito Santo te inspirou a falar. Obrigada, viu? Por compartilhar sempre sua alegria contagiante aí, sua experiência. É muito importante para a gente. Então, a gente pode fazer o estudo da próxima semana assim, né? Um estudo junto com o Papo de Mãe, né? Fazer ao mesmo tempo assim, tá ótimo. Tá bom? Então, na próxima semana a gente continua, porque esse é um assunto, assim, crucial. Não dá para a gente deixar pela metade. A gente precisa continuar, trocar mais ideias sobre esse assunto, que é muito importante para nós mães. Tá bom? Só alguns avisos aqui para a gente terminar. Então, tem aí o desafio da semana, não esqueçam. Se precisar, usem o quadro de incentivo para mães, que a gente já falou aqui, né? Para te motivar a fazer os desafios. Eu compartilhei alguns materiais complementares que estão indicados no desafio. Eu compartilhei no dia 11 de setembro, procura lá no grupo, né, alguns vídeos o livro Estudos em Educação Cristã, o PDF está lá no grupo do Telegram, tá bom? O grupo do Telegram fica aberto hoje, então você aproveite aí para fazer pedidos de oração, tirar dúvidas, né? Ali a gente compartilha os áudios do Zoom, das gravações que a gente faz, né? A gente compartilha o áudio ali, você pode ouvir dos anteriores, né? O guia de estudo atualizado. E eu já vou avisando, lembrar de novo, né? Eu já falei ali no grupo do Telegram, que no dia 27 de setembro a gente vai ter aqui a presença muito especial da Silvia Martins, a pedagoga Silvia Martins. Fiquei muito feliz dela ter aceitado esse convite, porque ela foi minha professora de verdadeira educação.
Então, foi com ela que eu comecei a aprender sobre isso. Eu fazia parte de um grupo, assim, tipo esse, um grupo de pais, não eram só mães, tinha pais também, e ela estava lá, sempre, algumas aqui eu sei que participaram também, e ela estava lá sempre compartilhando as experiências pessoais e práticas dela, o que ela fazia com os filhos, e aí é isso que ela vai fazer aqui. Eu falei a Silvia, eu sei que ela tem muito conteúdo bom, quando ela fala só sobre a parte teórica é ótimo também, mas eu falei assim, eu pedi para ela falar especialmente sobre a parte mais prática, para ela compartilhar como que ela fez a verdadeira educação com os filhos dela. Então, não percam aí no dia 27 de setembro, vai ser numa segunda-feira, às 7 horas da noite. Foi o horário que a gente conseguiu com ela, porque ela mora nos Estados Unidos, o fuso horário dela é diferente, fica difícil para ela participar nesse horário com a gente, na terça-feira. Tá bom? Então, anota aí na sua agenda, não perca. A Silvia é muito especial, tem muita experiência com a verdadeira educação, vale a pena vocês participarem. Tá bom? Então, vamos orar para a gente concluir? Senhor nosso Deus, nosso Pai querido, nosso Pai de amor e misericórdia, muito obrigada, Senhor, porque o Senhor perdoa nosso tempo de ignorância. Tantas coisas nós gostaríamos de ter feito antes, desde o comecinho com os nossos filhos, mas infelizmente muitas coisas nós nem conhecíamos. Obrigada pela luz que o Senhor tem nos dado agora. Ainda há tempo, ainda existe graça, ainda há tempo de remir o tempo. Nos ajude, Senhor, a administrar muito bem o tempo que o Senhor nos dá, o tempo que o Senhor nos empresta, para que possamos dar para os nossos filhos a verdadeira educação. Não é fácil, muitas vezes ficamos cansadas, desanimadas, frustradas. Por favor, Senhor, nos fortalece. Fortalece a cada mãe aqui que tem se desdobrado para dar a verdadeira educação aos seus filhos. Nos concede teu Santo Espírito, que o teu Espírito nos guie, nos oriente, nos anime e nos ajude a não desistir no meio do caminho. Nos ajude a perseverar até o fim, porque sabemos que a verdadeira educação é redenção, que o objetivo da educação é salvar os nossos filhos, é salvar a nossa família. Por favor, Senhor, salva as nossas famílias. Obrigada por este estudo que fizemos hoje, pela vida de cada mãe aqui, por cada família. Obrigada pelo exemplo da Andressa de otimismo, nos ajude a ter o mesmo espírito, a mesma esperança, o mesmo ânimo para continuar dando essa educação peculiar para os nossos filhos. Nos ajude neste dia, em tudo que fizermos, que seja tudo para a tua glória. Em nome de Jesus, amém. Bom dia para todas e até a próxima terça-feira. Na escola do mestre aprendi a amar de corpo, de alma e mente ao Senhor, como folhas de outono, espalhar a mensagem, orar, vigiar e servir ao Senhor. Ter a cada manhã minha hora tranquila, buscando